Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer a atividade da página 54 no nosso livro Aprender Juntos. Diálogo entre as pessoas. Relê esta fala do texto A Aula das Fadas e observe o verbo em destaque. Então, para que haja fala dos personagens, nós precisamos utilizar o travessão. Com travessão, nós vemos, e percebemos que é a fala do personagem. E nessa frase nós vamos observar o verbo. O verbo é a palavra que indica ação, as nossas ações, as ações dos seres humanos, as ações da natureza. Então é isso. Vamos começar a aula, minhas filhas. Disse a fada da fonte. Então o disse, é o verbo. Qual dos verbos a seguir poderia substituir o verbo em destaque, mantendo o mesmo sentido da frase? Qual seria o sinônimo de disse, Comeu, falou ou gritou? Então, falou a fada da fonte. Sinônimo é o mesmo sentido. Os trechos foram extraídos do livro Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado. Complete-os com os verbos do quadro abaixo que melhor indiquem as situações dadas. Então, vamos ler as frases dos personagens. Outra versão. Que bom! Ponto de exclamação. Adoro voo pluma. Então, ponto de exclamação. Ela tá falando que adora, Que bom, ela tá admirada. Então, o que as fadinhas fizeram? Elas aplaudiram, gritaram, perguntou ou recomendavam. Possivelmente aplaudiram as fadinhas, Travessão. Cuidado com a aterrissagem, hein? Então, o que elas puderam falar aqui? Elas estavam recomendando? Possivelmente, emitindo uma frase de cuidado. Então, recomendava. Saltito caiu na lagoa. Aqui elas ficaram assustadas, porque ele caiu, certo? As irmãs que elas fizeram? Gritaram, Gritaram as irmãs. Travessão. Para que fingir que é mágico? Perguntaram, Então, para que fingir que é mágico? A fada da fonte que falou, então ela perguntou. Então, você vai colocar aqui, perguntou a fada da fonte. E a gente tem que associar também o verbo, a pessoa, Ele está no singular, então combina com a fada. E os verbos que você usou na atividade anterior são exemplos de verbos que servem para o narrador anunciar ou explicar a fala das personagens. Esses verbos têm o mesmo sentido? Toda vez que eu vou anunciar alguma ação do narrador, toda vez eles têm o mesmo sentido? Aqui, por exemplo, na atividade, a gente viu que não, Numa aqui estava havendo recomendação, na outra fala que as fadinhas aplaudiram, outro elas gritaram, Uma que a fada da fonte perguntou. Então, eles não têm o mesmo sentido para anunciar, ações diferentes, porque os personagens são diferentes, têm ações diferentes, em momentos diferentes. Suponha que na atividade 2, em vez dos verbos usados pelo narrador, aparece sempre o verbo disse ou disseram. A seguir, experimente ler as frases dessa maneira. Então, aqui na página 55, a gente vai ler. Que bom! Adoro voo pluma, disseram as fadinhas. Cuidado com a aterrissagem, hein? Disse. Saltito caiu na lagoa, disseram as irmãs. Para que fingir que é mágico? Disse a fada da fonte. Usando sempre as palavras disse ou disseram, o leitor teria detalhes a respeito de como as fadas se comportavam? Então, naquele momento, o que elas sentiam,
o comportamento, como que foi calmo, foi tranquilo, foi estressante, foi de medo. Dê um exemplo que comprove sua resposta. Então, se a gente usar disse ou disseram, a gente não vai ter maiores detalhes de como as fadinhas se comportavam, certo? Então, vocês vão falar que não. Dê um exemplo que comprove sua resposta. Por exemplo, aqui, ó, que bom, adoro voo pluma, disseram as fadinhas. Elas só disseram, mas como que elas se sentiram? Então, você vai colocar que não, né? Com o verbo dizer sendo substituído por todos os verbos específicos, não há como o leitor ter uma percepção dos detalhes, né, do sentimento do personagem, do momento que ocorre na história. Então, você vai explicar nesse sentido, tá? E na questão 4, releia o trecho a seguir. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Ela disse, né? Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma, disse ela. Aqui, ó, a explicação, né, que foi a fada da fonte que falou. Aqui o travessão, né? Olha só o espaço, parágrafo, travessão, parágrafo, travessão. Que bom, adoro o voo pluma, aplaudiram as fadinhas. Qual é o sinal de pontuação usado da fala de cada personagem e que também separa essa fala da voz do narrador? Então, da voz do narrador, né? Olha aqui o narrador. Depois de explicar que ele narrou, certo? Aí, o que antecede a fala do personagem, 2 pontos. Que sinal é esse? Certo? E aqui também ele usou o mesmo tracinho também. A gente geralmente usa ele menor, tá? Mas aqui, ó, aqui está, né, o sinal usado na fala do personagem. Circule os travessões do trecho acima. Então, você vai circular, certo? Aqui, ó. Agora, pinte o sinal de pontuação que aparece no final do trecho em destaque, em que o narrador usa o verbo passou para anunciar uma fala do personagem. O que anuncia a fala dos personagens? Então, ele está aqui. O que ele antecede uma fala? Tá? Os 2 pontos, ok? Então, você vai pintar aqui, ok? Você circula, né? Você circula com lápis de cor e colore bem clarinho. Então, aqui no livro, ó, no final, ele vem reforçando o que a gente está falando. Quando o narrador anuncia a fala de um personagem em um texto, usamos os 2 pontos no final do trecho. Observe, narrador anunciando a fala que vem logo a seguir. A fada deu gritos de alegria. Aqui os 2 pontos são usados quando o narrador anuncia que a personagem vai falar. Aqui de azulzinho, travessão. Que beleza, eu ainda estou aprendendo a voar com a mamãe. E é tão difícil, se arranjar um boné vai ser muito fácil. Lembram do boné encantado lá no texto? Ele foi assim um reforço positivo, né? Então, o travessão aparece antes da fala da personagem ou para separar a fala da personagem da voz do narrador. Aqui o travessão. Quando a gente fala em separar a fala do personagem da voz do narrador, é nesse momento aqui, ó. Disse ela, aplaudiram as fadinhas. Então, a gente usa o tracinho, que é o travessão também. Tem textos que ele vem menorzinho, sabe? Mas é o sinal de travessão para separar a fala do personagem e a fala do narrador, ok? Então, a nossa aula é até aqui, um bom momento de estudo. Faça a atividade com tranquilidade, com atenção. Se preciso, revise o vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.